Fala pessoal, beleza? Agora nesse vídeo a gente vai trabalhar toda a parte de refatoração do nosso código para tentar dar uma melhorada nele. E a primeira refatoração que eu vou fazer é em cima das validações. Nós vamos criar basicamente uma classe dentro da pasta models, e aqui dentro dessa classe a gente vai botar todas essas validações dentro de uma constante. Então vamos lá. Primeiro passo, então, a gente vai criar, né, esse arquivo. Eu vou renomear ele como validation car pode ser. E aí, dentro dessa classe aqui, a gente vai simplesmente, aqui já estamos declarando o namespace dela, tá certo? E nós vamos chamar, então, vamos declarar uma constante aqui, que vai ser o run cars, nesse caso. Então, a gente vai passar tudo aqui, o array. Vamos copiar esse cara para cá. E pronto. Agora, basicamente, o que a gente vai fazer é simplesmente incluir aquela classe que a gente acabou de criar, que é o validation car. E a gente vai utilizar aquela constante aqui dentro. Então, validation car, rolling car. Pronto. Então, isso aqui já vai ser o suficiente para a gente fazer essa validação e retirar daqui. Aí agora, caso a gente precisa modificar essas validações, a gente só altera nesse local e não precisa alterar em dois lugares diferentes. Bom, então de refatoração dessa parte era isso. E agora o próximo passo que a gente vai fazer, nós vamos começar a trabalhar junto com os repositórios. Os repositórios, basicamente, a ideia do repositório é abstrair um pouco o código dessa parte dos métodos, toda a parte do CRUD, né, do nosso controller, deixar o controller o mais limpo possível. E além disso, o repositório ele vem com o conceito de caso você precise trocar o Eloquent, por exemplo, para um outro ORM, esse processo ele fica muito mais fácil, porque ali tu tá criando, tu tá encapsulando toda a parte de manipulação com o banco, ou seja, você tá toda uma parte de persistência de dados. Então a gente vai utilizar o repositórios e os services para fazer isso. Claro, tem muita discussão em cima disso. Muita gente não gosta de utilizar para projetos pequenos, né? Esse é o nosso caso também. Ele é um projeto pequeno, mas eu estou aproveitando o máximo aqui para tentar passar o máximo de informação e um pouco o que eu sei, né? Então a gente vai utilizar o repositório a fim didático mesmo. E aí futuramente a gente pode melhorar esse código e trabalhar mais em cima dele e fazer melhorias, né, aos poucos. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente vai fazer é criar dentro do HTTP, nós vamos criar a pasta, aliás, não é dentro do HTTP, é no nosso app. A gente vai criar uma pasta chamada repositories e outra pasta chamada services. Bom, no repositórios a gente vai criar uma interface, e essa interface ela vai ter todos lá os métodos de CRUD, que todas as classes que implementar essa interface, que no caso vai ser os nossos repositórios do Eloquent, que vão fazer toda essa parte de manipulação com o banco, elas vão ter que implementar o código desses métodos que são declarados na nossa interface. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer é criar essa interface. No caso eu vou criar ela como car repositor interface. E aí essa nossa interface vai ser, a gente vai declarar um namespace para ela inicialmente. Namespace app repositor. E claro, aqui a gente vai declarar então os métodos que vão ser utilizados. No caso vai ser o nosso getAll, o nosso get, o store e o update e o destroy. Então eu vou cortar aqui e eu já volto com esses métodos declarados aqui na nossa interface.
Bom pessoal, então voltando aqui, eu já coloquei todos os métodos e eu deixei isso aqui de propósito, que a gente tem que trocar, né, a interface para interface. Bom, com isso feito, agora a gente vai simplesmente criar, né, a interface propriamente dita, que ela vai implementar o conteúdo desses métodos aqui. Ela vai implementar essa interface e vai popular, no caso, esses métodos aqui, vai inserir o código mesmo dentro de cada um deles. Então agora a gente vai criar dentro do nosso repositório, nós vamos criar outra classe que vai ser a car repositor eloquent. O eloquent aqui, justamente eu disse que um dos objetivos do repositório era caso a gente fosse trocar, né, de ORM futuramente, isso serve para isolar, dizendo que é do ORM o Eloquent, no caso esse repositório. Então é legal, é bacana colocar no próprio name, né, desse arquivo essa informação. Então vamos lá, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é implementar a nossa interface, car repository interface. Aqui eu preciso, né, carregar, né, essa interface. Então vamos lá, use app repository, e aqui a gente vai botar car interface. E aqui dentro ele está acusando erro porque a gente ainda não declarou os métodos, né, os métodos que estão naquela interface. Então novamente eu vou cortar aqui para ficar mais rápido, para não precisar fazer tudo, e aí na volta eu explico o que foi feito em cima disso. Pessoal, então o que eu fiz? Eu fiz toda a parte de manipulação com o model, eu ainda não tirei daqui, que a gente vai retirar daqui junto, mas eu basicamente copiei toda a parte que faz parte do model, né, que manipula o model, e tirei do controller para botar dentro do nosso repositório. Então a única classe que vai fazer essa conexão com o nosso model é o nosso Eloquent. Então o nosso controller não vai ter mais esse acesso direto junto com o model. Quem é que vai fazer isso é o nosso repositório. Então agora pode observar que eu simplesmente copiei a parte do código que realmente acessa o model, né? Então agora a gente vai tirar toda a parte do controller, a parte de validação e toda a parte de validação propriamente dita, e esses tratamentos a gente vai jogar tudo para o service, porque o nosso service, ele que basicamente vai ter a nossa regra de negócio. Então ele que vai ser responsável por fazer todo esse tratamento, e caso tivesse outras regras de negócio, a gente ia abstrair isso do nosso controller, jogando tudo para dentro do service. Então agora o que eu vou fazer é criar um service, e o nosso service vou criar ele dentro dessa pasta que a gente criou antes. Então vai ser car service. E aí o nosso service que vai ter toda a regra de negócio que a gente fez antes no nosso controller, ele que vai ser responsável por isso. Então, para facilitar, o que a gente pode fazer, isso eu não vou cortar, mas a gente pode vir aqui, copiar esse código aqui, basicamente, tá? E a gente vai jogar ele para o nosso service. Depois de feito isso, claro, a gente vai ter que importar todas essas bibliotecas, mas o primeiro passo que eu queria chamar a atenção é que a gente não vai acessar o model, né? Porque senão não teria fundamento a gente ter criado aquele repositório antes. Então o que a gente vai fazer aqui? O primeiro passo é que a gente vai utilizar os repositories aqui dentro do nosso service. Então a gente precisa, obviamente, né, declarar um namespace app service, e aqui dentro a gente vai trocar esses caras aqui pelo nosso repositório. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo atributo que vai ser o nosso car repositor. E esse car repositor a gente vai usar a injeção de dependência aqui também, só que a gente vai chamar o car repositor interface. Isso aqui é um detalhe muito importante, você não vai chamar o Eloquent, você vai chamar a interface.
E depois, se não, imagina que aquele negócio, aquele exemplo que eu venho dando do negócio do eloquente, se eu chamar aqui o eloquente, vai dar na mesma, entendeu? Se eu trocar para outro ORM, vai dar problema. Então a gente precisa chamar a interface e, claro, a gente vai ter que fazer uma configuração que, quando nós fazer essa declaração da interface, ele vai inverter isso. Ele não vai pegar a interface, ele vai pegar a outra classe. Então a gente vai ter que dizer qual que vai ser a classe que vai trocar, que ele vai implementar. Porque se a gente trocar de ORM, a gente vai trocar só nesse cara. Então vai facilitar esse processo. Então aqui eu vou usar o this, vou setar esse atributo, né, com esse cara aqui. E aí, agora o que a gente vai ter que fazer? Tudo onde tem model, a gente vai simplesmente trocar por esse cara daqui, que é o nosso novo atributo. Então a gente vai trocar o model, porque lembra que o nosso Eloquent, nosso repository Eloquent, ele implementou todos aqueles métodos que a gente estava utilizando antes lá no nosso controller. Então não vai ter problema. Agora a gente vai ter que importar, né, essas classes aqui, que são as classes que a gente está utilizando no nosso código. O primeiro deles eu vou importar aqui, que é o nosso Symfony. Symfony não, o nosso repository, né, os componentes do Symfony. Então o primeiro que eu importei aqui foi o nosso componente do Symfony, do response. E outro que a gente vai ter que importar aqui dentro é o nosso query exception. Vamos ver, ele deixa a laranjinha aqui para facilitar. O nosso request também eu vou importar, ele é o nosso do HTTP request, esse aqui. Nosso validator, que é o facade, e a nossa classe que a gente criou antes, que é a classe de validação, que tem um array de validação. Bom, com isso o nosso service ele está pronto. Agora o que a gente vai fazer é, lá no nosso controller, a gente vai trocar então a manipulação e nós vamos utilizar esse service propriamente dito. Então eu vou vir aqui para o nosso controller e o primeiro passo que eu vou fazer é criar um atributo, trocar esse atributo model, né, já que a gente vai acessar o service e não o model mais. Então eu vou trocar isso aqui para car service. Então aqui eu vou utilizar também a injeção de dependência. Car service e car service. E agora, o bacana é que o nosso model vai ficar, nosso controller, aliás, vai ficar muito mais clean, muito mais limpo, né? Então eu vou tirar tudo aqui para ver como é fácil utilizar. Pronto. Então agora a gente vai simplesmente retornar o nosso this service, cart service, e aqui nós vamos usar o método getAll. No segundo caso, nós vamos utilizar o get, vamos trocar para id, parâmetro id, aliás. Aqui vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. Isso aqui não. E aí, como parâmetro, nós vamos passar o request, nesse caso, que é o nosso store, ó, já está como parâmetro. No nosso update é o mesmo parâmetro, só que agora nós temos que mandar o nosso id juntamente. E o nosso destroy, vou trocar aqui por update. E o destroy, ele vai chamar de destroy também, passando só o id como parâmetro. Bom, então é isso, deixa eu ver. Agora todas essas importações aqui não são mais necessárias, né, para o nosso código. Bom, aqui já dá para perceber que o nosso controller está muito mais limpo. Então é um bom padrão, né, de codificação isso, porque deixa o nosso controller muito mais limpo. E quem fica com toda essa parte de manipulação e de regra de negócio fica a cargo do nosso service. Então lembra que antes eu falei que a gente lá no service a gente utiliza a interface e não o Eloquent. Então agora a gente vai precisar
declarar isso, que quando a gente utilizar a nossa interface, quando a gente usar aqui no nossa injeção de dependência, quando a gente está declarando essa interface, nós vamos utilizar, na verdade, o Eloquent. Então tem uma configuração que nós vamos fazer aqui para fazer essa modificação de forma automática. Bom, então isso a gente faz dentro do nosso providers, que fica dentro de app, né? E app service provider. Aqui dentro a gente vai utilizar um this app bind, e aqui no nosso bind a gente vai colocar o método, a classe abstrata no caso, né? Que é a nossa app repository, e aqui é a nossa classe concreta, né? Vai ser o app repository. Bom, pronto. Agora quando a gente fazer a chamada dessa interface, ele vai saber que na verdade a classe concreta é esse cara aqui, que é o nosso car repository eloquent. Então se eu trocar o ORM, eu simplesmente venho aqui e troco, né, pela outra classe que realmente vai fazer essa manipulação com o banco, que vai fazer o acesso ao nosso model. Então fica muito mais fácil de trocar caso aconteça essa alteração. E agora a nossa aplicação ela deve funcionar, né, como estava funcionando antes. Então vamos testar aqui. Vamos ver. Eu vou inclusive reiniciar aqui o servidor embutido para ter certeza. E aí, perfeito. Car service not exists. Bom, vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, então eu tinha um erro aqui. O primeiro deles é que o nosso service a gente estava declarando o namespace errado, sem o S aqui. E aí, claro, né, tem que trocar aqui no nosso controller também. Agora tem esse outro erro aqui que nós vamos analisar e ver por que está acontecendo esse erro também. Bom, pessoal, então voltando aqui, eu descobri que o meu código ele tinha dois erros. O primeiro deles é que aqui no nosso repository ele estava escrito errado, tá? Então a gente tem que corrigir isso. E o segundo problema é dentro do nosso app, a gente tem que habilitar esse arquivo App Service Provider. Então a gente tem que comentar essa linha, e essa linha que vai chamar aquele arquivo então de configuração que a gente fez essa troca aqui. Além disso, tinha um outro probleminha também, que foi mais um erro aqui de digitação. A gente pode vir aqui no nosso car repository e trocar aqui, não é all, é get all, que foi o método que a gente implementou dentro do nosso car repository. Aqui vamos corrigir os outros problemas também. O nosso get também tem, não é find aqui. Aqui a gente vai acessar o método get. Aqui no nosso store, a princípio esse cara aqui também é store, né? A gente vai trocar, não vai ser o create. E vamos encontrar aqui, nesse caso a gente vai passar o nosso car. Nossa variável car vai receber this car repository, e aqui é update id, e a gente vai passar o nosso request junto com ele. No nossa deleção, aqui não é request all, né? É só request, a gente vai passar. E deixa eu conferir, bom, ali tá certo. E no nosso destroy, o mesmo esquema. Aqui a gente vai simplesmente pegar o método destroy lá de dentro do car repository, passando o id como parâmetro para ele. Bom, feito isso, vamos testar o código. A princípio agora foi. Bom, pessoal, então é isso, agora deu certo. Eu justamente queria mostrar isso, né, para ficar claro, né, esses erros. Não cortei muito também, para caso aconteça esses erros com vocês, é importante para ver esses problemas na prática, né. Bom, então é isso. Espero que tenha sido útil esse primeiro mini curso, né, sobre Lume, junto com o Laravel. E eu vou deixar todo esse código lá no meu GitHub. Depois eu vou deixar o link em todos os vídeos no comentário. Então é isso, vocês podem baixar lá caso queiram conferir com o código de vocês. Qualquer dúvida podem utilizar os comentários também.
Espero que tenha gostado. A gente vai continuar assim trabalhando nesse projeto, claro, em uma outra oportunidade, porque eu não quero ficar tipo assim um monte de tempo trabalhando em cima desse código e tá lançando vídeo a cada, sei lá, cada 1, 2 semanas. Eu quero sempre lançar vídeo, né? Trabalhar com todos os vídeos de uma só vez, para ficar mais fácil, porque daí você senta e começa do início ao fim o projeto. Eu sei que é mais legal trabalhar dessa forma. Então é isso, valeu e até o próximo vídeo.